Provavelmente você aprendeu na escola que o sistema solar tinha 9 planetas, né? Mas, cara, em 2006 aconteceu uma coisa que abalou as estruturas ali do sistema solar. Plutão perdeu o status de planeta, ele foi rebaixado. Só que isso não foi uma decisão assim aleatória. Na verdade, tem uma história gigantesca, cheia de descobertas, debates, tretas na comunidade científica e até memes que explicam como isso aconteceu. Se você quer entender de uma vez por todas por que Plutão foi rebaixado, perdeu o status de planeta, fica comigo até o fim desse vídeo, porque eu te prometo, a história é muito mais interessante do que você imagina. Fala galera do YouTube, tudo bom? Tudo jóia? Oi, eu sou Manu, muito prazer. Eu sou engenheira aeroespacial formada na Universidade de Brasília e aqui no canal Quebrando Inércia a gente descomplica a ciência e a engenharia e todo esse mundo aeroespacial de um jeito simples e prático para que você consiga entender e que consiga se divertir também com esses fatos e curiosidades aleatórias. Então, bora quebrar a inércia juntos? Para começar, a gente precisa entender o que é Plutão. Plutão é um mundo gelado, misterioso e absolutamente fascinante, tá? Ele fica numa região chamada Cinturão de Kuiper, que fica além da órbita de Netuno. Ele é um planeta bem piquititito, tem cerca de 2.377 km de diâmetro, mais ou menos 1/5 do tamanho da Terra. Para você ter uma noção, se você colocar Plutão sobre os Estados Unidos, ele caberia ali e ainda teria folga. E Plutão está a uma distância média de 5,9 bilhões de quilômetros do Sol, o que equivale a 39 vezes a distância entre a Terra e o Sol. E olha isso, tá? Lá, a média de temperatura é de menos 232 graus Celsius, então a água é tão dura que vira praticamente uma pedra, tá? E o mais curioso é que mesmo longe e tão frio, Plutão tem montanhas, tem vales, calotas de gelos, geleiras e até um enorme coração desenhado na superfície, super fofo, que ficou muito famoso depois da missão New Horizons da NASA. Além disso, Plutão tem 5 luas, sendo a maior delas Caronte, que é tão grande em relação a Plutão que eles formam como se fosse um sistema duplo de planetas anões, girando em torno de um ponto em comum entre eles. A atmosfera de Plutão é bem fininha, tá? Ela é composta por principalmente nitrogênio, metano, monóxido de carbono e ela se expande e colapsa dependendo do quão longe ou quão perto Plutão está do Sol. E detalhe, tá? Até hoje, a gente só teve uma missão que chegou perto o suficiente para estudar Plutão de verdade, que foi a missão New Horizons, que passou por lá em 2015, depois de viajar quase uma década pelo sistema solar. E daí que a gente tem aquela foto super fofa do coraçãozinho de Plutão, que todo mundo fez meme. Mas como esse mundo minúsculo tão piquititito foi descoberto lá em 1930 com a tecnologia daquela época? Então como que a gente descobriu esse querido? Quem encontrou Plutão foi Clyde Tombaugh, um americano astrônomo que na época trabalhava no observatório de Lowell, no Arizona. A busca começou porque os astrônomos suspeitavam que tinha um planeta além de Netuno, influenciando a órbita dos outros, e eles chamavam isso de planeta X. Esse astrônomo passou meses comparando placas fotográficas do céu, procurando ali no olho qualquer pontinho que se movesse de uma noite para outra. E foi assim que ela encontrou Plutão em 18 de fevereiro de 1930. E uma curiosidade super interessante. Quem escolheu esse nome Plutão foi uma menina britânica de 11 anos chamada Venetia Burney, que sugeriu o nome do deus romano do submundo porque fazia sentido dar um nome mais sombrio por um mundo tão distante e gelado. E assim, gente, por décadas, Plutão foi o nono planeta. Meio esquisitinho, meio fora do padrão, mas planeta. Só que a história começou a mudar lá nos anos 90. O que aconteceu? Desde a década de 1930, alguns astrônomos desconfiavam que poderia existir outros objetos além de Netuno nessa região desconhecida que a gente chama de Cinturão de Kuiper no Sistema Solar. Mas eles não tinham ferramentas suficientemente poderosas para conseguir confirmar isso. Aí, a virada veio em 1992, quando os astrônomos David Jewitt e Jamie Lu descobriram o primeiro objeto além de Plutão no Cinturão de Kuiper, o objeto 1992 QB1. E isso foi um choque. Por quê? Porque mostrou que Plutão não era o único corpo naquela região remota. E a partir daí, começou uma verdadeira corrida espacial, não para visitar, né, mas para descobrir quem aí
quem estava morando ali no quintal de Plutão. E começaram a aparecer outros objetos. A gente teve Varuna nos anos 2000, Quaoar em 2002 e Cegina em 2003. Super distante, quase que um forasteiro no sistema solar. E o que botou fogo mesmo na treta, botou fogo no parquinho, foi o Eris em 2005. Por que Eris, ou Eris para os BR, foi um divisor de águas? Porque quando ele foi descoberto, parecia ser maior do que Plutão. E isso meio que explodiu a cabeça dos astrônomos na época, porque se Plutão era planeta e Eris tinha o mesmo tamanho que Plutão, então ele também deveria ser planeta, certo? Além disso, o cinturão de Kuiper estava revelando uma quantidade absurda de objetos parecidos. Alguns quase do mesmo tamanho, outros um pouco menores. E se Plutão continuasse sendo planeta, a gente teria que aceitar pelo menos mais uns 10 ou 20 planetas, entre aspas, rapidamente. E dezenas mais um pouco de tempo depois. Então, o problema não era só Plutão. Era abrir uma porteira para uma avalanche de novos planetas que nem tinha uma classificação assim de planeta. E aí, minhas amigas e meus amigos, a coisa ficou séria. Em 2006, a União Internacional Astronômica percebeu que não dava mais para empurrar esse problema para debaixo do tapete. E na Assembleia Geral de Praga, eles se reuniram para tentar resolver essa pergunta que nunca tinha sido feita antes com mais seriedade. Afinal, o que é um planeta? Até então, essa definição de planeta era cultural, histórica, não tinha um critério técnico formal, sabe, científico. Era um consenso, era mais um consenso do que uma regra clara. As discussões foram tensas, cheias de propostas, contrapropostas, e os cientistas ali discutindo. Alguns queriam expandir a lista de planetas, outros achavam que isso ia virar uma bagunça sem fim. Até teve uma proposta preliminar que queria promover não só Plutão, mas também Caronte, a sua maior lua, Ceres, o maior asteroide, e Eris, totalizando 12 planetas. E vocês acreditam que essa proposta quase passou? Mas foi duramente criticada por ser confusa e pouco prática. No fim, a definição aprovada foi essa daqui. Para ser planeta, você precisava de 3 coisinhas. Número 1, estar em órbita ao redor do Sol. Plutão cumpre, ok. 2, ter massa suficiente para ser esférico ou quase esférico. Plutão também cumpre, então ok. Aí vem o terceiro ponto, ter limpado sua vizinhança orbital, ou seja, ser gravitacionalmente dominante sem dividir sua órbita com outros corpos semelhantes. E aqui o Plutão rodou feio, porque ele vive numa região bem lotada, que é esse cinturão de Kuiper, cheia de outros corpos gelados, rochosos e até parecidos em tamanho. Dessa forma, Plutão não tem massa suficiente para limpar ou expulsar esses vizinhos. Agora vem um detalhe muito importante que pouca gente fala. Menos de 10% dos membros da União Internacional de Astronomia estavam presentes nessa votação final. Essa votação aconteceu no último dia da conferência e muitos cientistas já tinham ido embora. Isso fez muita gente questionar de fato se essa decisão foi democrática. Inclusive, o Alan Stern, que foi líder da missão New Horizons, que tirou ali a foto do Plutão de coraçãozinho, declarou que a definição é, abre aspas, um lixo internamente inconsistente, fecha aspas, e defende até hoje que Plutão deveria ser considerado planeta. Pois é, galera, e até hoje existem propostas dentro da própria NASA e de outras instituições para rever essa definição. Alguns astrônomos defendem que o critério de limpar a vizinhança não faz sentido porque, tecnicamente, nem a Terra cumpre isso perfeitamente, já que ela compartilha a órbita com milhares de asteroides próximos. Então, resumindo toda essa treta, Plutão foi rebaixado não porque ele mudou, né, de fato, mas porque a nossa definição de planeta aqui na Terra mudou. O problema começou quando percebemos que o sistema solar é bem mais complexo do que achávamos e encontramos alguns outros planetas e estruturas ali perto de Plutão. E hoje Plutão é considerado um planeta anão, mas continua sendo aí um dos mundos mais fascinantes e interessantes que a gente tem, e muito fofo porque tem um coraçãozinho. Agora me conta aqui nos comentários, você acha que Plutão deveria voltar a ser planeta? Ou faz sentido manter ele como um planeta anão? E é claro, qual outro mistério do universo você quer ver aqui no Quebrando Inércia? Não se esquece de deixar aqui nos comentários, se inscrever no canal, curtir esse vídeo, dar aquele like, né? E compartilhar também com seus amigos que adoram ciência, porque assim você consegue apoiar a produção de conteúdo aqui no Quebrando Inércia. Até o próximo vídeo, beijo!